As 10 principais teorias da conspiração sobre o 5G, desmascaradas. Número 10. Perigo para a saúde. Para muitos de vocês, essas teorias do 5G podem parecer bastante novas e principalmente relacionadas à recente crise do coronavírus. Mas a verdade é que alegações que a rede do 5G é um perigo para a saúde das pessoas têm surgido há anos. Na verdade, as reivindicações já começaram com a introdução do 4G. A principal preocupação é que a radiação eletromagnética utilizada por todas as tecnologias de telefonia móvel tem aumentado os riscos para a saúde. Com a primeira declaração oficial em 2014, a Organização Mundial da Saúde garantiu muitas vezes às partes interessadas ao longo dos anos que nenhum efeito adverso à saúde foi estabelecido como causado pelo uso de telefones celulares, exceto o TikTok. Mas de qualquer forma, além disso, a tecnologia 5G requer muitas estações base novas, chegaremos lá mais tarde, e cada uma pode operar em níveis de potência mais baixos do que a tecnologia anterior de 4G, o que significa que o nível de exposição à radiação das 5 antenas G na verdade será menor. Então, como exatamente uma melhoria nesse sentido pode causar danos à saúde? Número 9. É a causa da Covid-19. Recentemente, é a principal razão pela qual falamos sobre isso atualmente. Os teóricos da conspiração estão culpando o 5G pela pandemia de Covid-19, o que, claro, faz todo sentido. A primeira conexão aparente entre 5G e o coronavírus foi encontrada em janeiro no site de conspiração francês Le Mouton Era. Os sites afirmam que as famosas ondas do espectro usadas pela tecnologia 5G e o coronavírus estão relacionadas, apontando para o relatório sobre a instalação de torres 5G em Wuhan antes do surto. Quão bem, aparentemente, não importa realmente como alguns sugerem que as redes 5G causam radiação, que por sua vez desencadeia o vírus. Outros afirmam de forma mais vaga que a tecnologia pode causar sensibilidade eletromagnética, provocando dores de cabeça e prejudicando o sistema imunológico. O que é importante para eles é que os dois estejam de alguma forma ligados. Conforme relatado pelo Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, não há evidências de uma ligação entre o 5G e o coronavírus. Instituições de caridade de verificação de fatos, como a Organização Mundial de Saúde e a Full Fact, continuam a tranquilizar as pessoas sobre isto, afirmando que os vírus não podem viajar em ondas de rádio ou redes móveis. Caso contrário, como explicaria a propagação do coronavírus em países como o Irão, que não possuem redes móveis 5G? Número 8. Ajuda a espalhar o coronavírus. Sim, estas teorias absurdas continuam a espalhar-se quase tão rapidamente como o vírus, e parecem nunca parar. Na verdade, eles meio que evoluem, então se o 5G não causa o vírus, então deve ajudar na propagação, suprimindo o sistema imunológico, tornando as pessoas mais suscetíveis a contraí-lo. Sim, tudo bem. No entanto, especialistas científicos como o Dr. Simon Clark, professor associado de microbiologia celular na Universidade de Reading, acho que não. E aqui está um exemplo perfeito de como a comunidade conspiratória pode distorcer a verdade. As ondas de rádio podem realmente perturbar a sua fisiologia, pois aquecem você, bloqueando o sistema imunológico. No entanto, os níveis de energia das ondas de rádio 5G são tão pequenos que não são fortes o suficiente, nem perto disso, para afetar o sistema imunológico. Para aqueles que acreditam que o vírus pode de alguma forma ser transmitido através do uso da tecnologia 5G, Adam Finn, professor de Patrick's na Universidade de Bristol, tem a resposta perfeita para você. Os vírus e as ondas eletromagnéticas que fazem os telefones celulares e as conexões de internet funcionarem são coisas diferentes, tão diferentes como giz e queijo. Número 7. Mata pássaros. E quando o 5G não tenta perturbar a saúde humana, ele perturba a saúde animal, transformando teóricos da conspiração em ambientalistas apaixonados. Esta é uma das primeiras conspirações sobre o assunto. Na verdade, remete a novembro de 2018, quando uma publicação viral no Facebook culpou um mastro de teste de 5G pela misteriosa morte de 300 aves na Holanda.
Foi rapidamente explicado que o teste realmente ocorreu meses antes. Além disso, a Agência de Sanidade Animal e Vegetal realizou imediatamente uma investigação, cujo resultado revelou que as aves morreram devido a traumas e hemorragias internas após terem mergulhado no solo. Os cientistas ainda não sabem o que causou a queda dos pássaros. Alguns acreditam que foram envenenados por uma substância tóxica chamada tachus, encontrada nos teixos. Outros afirmam, em vez disso, que o Texas apenas desorientou os pássaros. De qualquer forma, eles têm certeza de que a rede 5G não estava por trás disso. Mas talvez tenha sido apenas um efeito colateral de uma passagem nuclear aberta por alguém em uma caverna secreta para viajar no tempo. Número 6. Encoberto pelo governo. Espere, e se a pandemia do coronavírus e os consequentes bloqueios fossem um encobrimento por parte dos governos de todo o mundo? Sim, as pessoas também pensam isso. Governos de todo o mundo uniram forças para espalhar a pandemia para que, quando o vírus atingisse o seu pico, pudessem trancar as pessoas nas suas casas para instalar as antenas 5G sem atrasos ou reclamações dos cidadãos. Sim, poderia fazer sentido se não fosse o fato de que a construção de novas torres já ter sido aprovada pelas comunidades e prevista para este ano. Então, por que gastar tempo arriscando o colapso da economia global e, acima de tudo, perdendo vidas por algo que já estava planejado? Aparentemente, não cabe a nós contar, mas o fato de celebridades como Woody Harrelson apoiarem as teorias por meio de suas redes sociais não ajudou e as especulações não pararam. Na verdade, as pessoas estão ficando cada vez mais irritadas e qual é o resultado disso? Cidadãos de toda a França, dos Estados Unidos e do Reino Unido recorreram aos engenheiros de telecomunicações e, aliás, realizaram ataques a mastros e antenas. Em muitos desses casos, esses mastros ainda nem tinham 5G. Bom trabalho, pessoal. Número 5. Um plano distorcido de Bill Gates. Você sabe, em tempos difíceis, as pessoas devem encontrar alguém para culpar pela sua miséria que está passando. Donald Trump culpou a China pelo surto do vírus, e desta vez o bode expiatório é Bill Gates. Gates e sua esposa Melinda têm sido o foco de teorias da conspiração devido ao trabalho que sua fundação tem feito com vacinas experimentais. E agora que a pandemia do coronavírus é o tema favorito dos anti-vacina, eles também são atacados por isso, quase literalmente. Em abril de 2020, um californiano supostamente se armou contra o temido coronavírus de Bill Gates. O gabinete do procurador da cidade de San Diego informou que o homem de 52 anos disse à sua família e amigos que a pandemia de Covid-19 era uma farsa elaborada para assustar os americanos e levá-los para tomar vacinas que o tornavam pessoas rastreáveis através das torres de 5G. Ele disse, portanto, que precisava se proteger do fundador da Microsoft e do governo, mas felizmente nunca chegou a Gates. A tecnologia pode evoluir, mas nada superará essas formas antigas, mais valiosas, de nos protegermos. Nada, exceto uma ordem de restrição. Número 4. Uma distração útil. Já sabemos que ideias alternativas são geradas nas redes sociais, por isso não será surpresa para vocês que esta próxima teoria tenha começado no Facebook. A terra da fake news. No dia 28 de março de 2020, um usuário do Facebook postou uma reclamação referente à Lei Pública número 1029 e afirmou que o governo americano aproveitou a pandemia de Covid-19 para desviar a atenção da instalação de torres de celular 5G. Para apoiar isso, ele também acrescentou mais algumas informações, os conhecidos sintomas do 5G, por exemplo, falta de ar e febre. Infelizmente para este utilizador, não há provas de que a nova lei tenha sido aprovada deliberadamente durante a pandemia de Covid-19. De fato, Trump assinou uma lei em 23 de março. Uma lei que exige que o presidente trabalhe com agências federais para garantir e proteger novamente a infraestrutura 5G nos Estados Unidos, algo que foi planejado há muito tempo. O senador John Cornyn apresentou a legislação na primavera passada, e o Comitê do Senado a finalizou em dezembro. Então, todo o Senado aprovou o projeto em 4 de março. Número 3. Causa câncer.
Mais uma afirmação sobre as terríveis consequências dos 5G no corpo humano não parecerá mais tão chocante assim. Acho que vale a pena mencionar que, entre os vários sintomas que as 5G podem causar, aparentemente, os teóricos da conspiração também listam o câncer, porque você sabe que para algo ser realmente ruim, precisa trazer câncer também. E assim, uma vez que a Agência Internacional de Investigação sobre o Câncer classificou toda a radiação de radiofrequência como possivelmente cancerígena, aqui vamos nós de novo. A afirmação baseia-se principalmente em um relatório toxicológico divulgado em 2018 pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Durante um estudo, corpos de ratos foram expostos à radiação de telefones celulares 9 horas por dia, todos os dias, durante 2 anos. Os resultados mostraram que ratos machos expostos a altas doses de radiação de radiofrequência desenvolveram um tipo de tumor cancerígeno no coração. No entanto, eles também descobriram que não havia ligação com o câncer nas ratas ou nos camundongos estudados. Além disso, descobriu-se que os pirralhos expostos à radiação acabaram vivendo mais do que os do grupo de controle, então talvez essa teoria não seja tão válida quanto alguns pensam. Número 2. O 5G controla o clima. E agora, por último, mas não menos importante, 2 dos meus favoritos porque são simplesmente ridículos demais. Primeiro temos que dar um passo atrás em 2007. Os Estados Unidos concluíram uma construção financiada pelos militares para o Programa de Pesquisa Auroral Ativa de Alta Frequência no Alasca. 7 anos depois, o programa, também conhecido como AR, foi derrubado e as capacidades do projeto foram transferidas para a Universidade do Alasca. No entanto, os teóricos da conspiração especulam há anos que os governos dos Estados Unidos ainda hoje o utilizam para algumas atividades ultrassecretas. Eles afirmam que as instalações militares hospedam uma rede de satélites ultra-rápida que através do 5G pode controlar o clima. Agora, por que controlar o clima seria realmente tão terrível? Ainda é um mistério para mim. Mas fora isso, nem é verdade. Tanto autoridades como cientistas negaram repetidamente. A ciência meteorológica tem ficado cada vez melhor, especialmente graças aos instrumentos montados em satélites girando no alto. Os resultados são agora previsões cada vez mais sofisticadas, abrangentes e precisas. Mas não há como esses satélites conseguirem realmente controlar o clima, pelo menos por enquanto. Número 1. Controle mental. Se você achou que redes 5G controlando o clima eram ridículas, espere até ouvir sobre controle mental e, por favor, tenha paciência comigo, porque essas teorias não fazem sentido. Portanto, de acordo com uma escola de pensamento, a massa de micro-ondas de tetrametiltiuron é uma forma de utilizar o 5G e outras tecnologias para controlar mentes. Aparentemente, estão colocados em grandes centros populacionais para que os governos utilizem a rede de transmissão para influenciar os cérebros de qualquer pessoa que viva perto deles. Sim, com certeza. Supostos efeitos podem levar à ruptura das redes neurais, causando mudanças comportamentais. Aparentemente, também pode causar exaustão nervosa e interrupção da função cerebral superior em outras pessoas. O 5G é usado para controlar pequenos robôs que são injetados no corpo por meio de vacinas. Sim, você ouviu tudo isso certo. Porém, de uma vez por todas, não há prova científica de que as ondas 5G tenham um efeito observável na saúde humana. Essa foi uma lista de 10 conspirações sobre o 5G. Existem mais? Perdemos a lista. Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não deixe de dar um like neste vídeo e se inscrever no canal. Que nunca falte o pão na sua mesa. Salve para João Vitor Vilar Moraes.